Agora eu quero falar sobre a lei da alienação parental. Eu não, a doutora Elisângela, que já está aqui. Essa lei que infelizmente vem sendo usada de forma antiética por maus profissionais para calar as mães que denunciam pais abusadores, por exemplo. E eu convidei a Elisângela Sócio Ribeiro, advogada especialista no assunto, para tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem. Doutora, eu confesso que eu fiquei chocada com esse tema. Como assim eles estão usando essa lei, a lei da alienação parental, para ser aplicada para evitar uma denúncia de abuso, por exemplo? Pois é, a lei da alienação, ela veio, sim, sem dúvida alguma, para ajudar. Mas o ser humano, a falta de superação de algumas coisas, né, então levaram a algumas más interpretações. Ela começou, na verdade, ao inverso do que a gente vai falar um pouco mais hoje, né? Que é essa questão do pai alegar que a mãe está fazendo alienação, mas na verdade ele é um abusador, né? Ele realmente abusa da criança. Então isso a gente vai falar daqui a pouco, que é o que está acontecendo, né? Que a mãe denuncia o pai, gente, porque está abusando da criança. Aí o pai usa dessa lei da alienação parental para falar, não, ela está fazendo alienação parental, isso daí não está certo. Mas não começou dessa forma, Não, por né? que veio essa ideia, eu fico pensando, né? E nem sei se é dos profissionais, né? Porque o profissional trabalha com os fatos. Os fatos, quais fatos? Aquele que é trazido para você. Com certeza. Né? Às vezes a pessoa vem mentindo para você, e o profissional acredita nisso e começou a entender. Por quê? Porque começou assim, começou com as mães. Eu digo mãe, por quê? No nosso direito, na nossa cultura, vamos dizer assim, a maior parte das guardas são de mães. Mães ainda ficam com as crianças. Embora exista a guarda compartilhada hoje, ainda é muito de mãe. Então as mães, querendo afastar o pai, alegavam abuso. Entendeu? Gente, eu juro, olha, eu fico arrepiada. Eu tô arrepiada mais uma vez, eu conversei com você aqui antes, porque eu não acredito que existe mãe que inventa uma coisa dessa. Porque ela não está só prejudicando o marido ou o ex-marido. Ela está prejudicando a criança também, né? E daí essa criança passava por todo um transtorno para os profissionais investigarem se existia realmente ou não abuso naquele caso. É uma situação super delicada, né? Vamos pensar em tudo isso. E daí chegava ao final, se concluía que realmente não tinha um abuso. E esse pai ficou privado de estar com essa criança por quanto tempo? Porque quando tem uma alegação dessa, o agressor, ele é afastado, né? Mesmo então, sem prova, a justiça já afasta? Afastam, sim, dependendo, claro, tudo depende de prova. Dentro de um processo, tudo depende de prova. Entendi. Mas assim, ainda que seja uma visita supervisionada, às vezes ele consegue. Mas, gente, vamos falar. Que se ele não é um abusador, para ele já é humilhante. Isso, pensa a dificuldade desse pai. Então, em razão disso, as coisas foram andando. E, de repente, tiveram uma brilhante ideia, aquelas pessoas que realmente fazem abuso, infelizmente isso também existe, né? E começaram a usar isso ao contrário, né? Vou me defender usando essa lei. Que não é verdade, que ela está querendo, eu não abuso não, na verdade ela está alegando isso para me afastar da criança. E está aí mais uma dificuldade para todos os profissionais envolvidos nessa área, para tentar, então, dentro de cada caso concreto, descobrir o que está acontecendo. E judiando dessas crianças, Não deve ser fácil, deve ser um processo longo de descoberta de quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. E os profissionais, a questão da multidisciplinaridade dentro do processo, profissionais da área de psicologia são muito importantes. Né? Hoje em dia a gente vê que eles estão cada vez mais se aperfeiçoando nessa área, porque é difícil, né? É uma coisa bem complicada investigar, tudo isso são crianças, né? Então é uma situação assim que realmente a gente vê que o ser humano traz alguns problemas que não precisavam, tudo em razão, primeiro, acho, de uma má superação de uma separação, onde a mãe, então, alega o falso abuso, né? E de pessoas doentes que têm a coragem de abusar de uma criança, né? Com certeza. Agora, doutora, qual que é a punição, no caso, para alienação parental? Então, a alienação, ela sendo constatada dentro do processo, a punição começa desde uma simples advertência, eu digo simples porque daí o juiz vai chamar a pessoa lá e vai explicar a conduta que ela está tendo, o que é essa conduta, que é a alienação, que ela está atrapalhando o convívio com o outro, que isso não pode, que a outra pessoa tem todo o direito de ter convívio como ela tem, né? Explicar tudo isso é uma advertência. E até mesmo a multa. Então, a lei prevê várias situações, até chegando à inversão da guarda. Se a pessoa tem a guarda, ela vai perder a guarda, né? Chegando ao máximo de suspender a autoridade parental, que a gente fala que daí a pessoa realmente perde esses direitos sobre a criança, a parentalidade sobre a criança, pelo menos. Doutora, como é que é? É difícil provar uma alienação parental? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque já ficou
ficou bem uma banalidade já nesse aspecto, né? Tudo, quando surgiu a alienação parental, quando se descobriu essa questão da alienação parental, tudo virou alienação parental dentro de um processo, de uma discussão familiar, que é onde acontece a maior parte das sessões de alienação parental, embora possa acontecer dentro do próprio casamento, né? Sem a gente perceber, às vezes a gente fala, seu pai isso, sua mãe aquilo, né? Isso não deixa de ser uma alienação, né? Olha, nunca tinha parado pra pensar nisso. A gente faz alienação sem querer às vezes, viu? Só que aonde acontece a discussão, o problema, onde vira realmente uma síndrome, né? Que são crianças que estão nessa situação de pressão, de pai pressionando de um lado, de mãe pressionando do outro, elas são nas separações. Quais separações? Aquela onde a pessoa não superou a perda, tem mágoa, e ela pega essa mágoa dela e transfere pro filho, né? Pra afastar o pai, ou ao contrário, né? Normalmente, quem pratica alienação? Quem tem a guarda, quem é o guardião da criança. Pode ser avô. Porque às vezes acontece os avós terem a guarda, né? E que aquele que detém pode também querer separar, né? Dos pais, né? Tem casos onde os avós pegam a guarda em razão de problemas que o filho tem, né? Mas esse filho, ainda que ele tenha problema, ele tem direito de convivência, né? E afasta. Doutora, agora, no caso dos abusos mesmo, eles acontecem em qual ambiente? Normalmente ambiente familiar, porque são pessoas próximas que fazem abuso com criança, né? Se a gente vai estudar sobre isso, você vê que a maior parte dos abusos, infelizmente, são ambientes familiares. Da família. Ou na escola, né? Mas assim, vamos falar que na família, essa questão é a mais, né? Às vezes o próprio pai, às vezes o padrasto, vizinho, às vezes o tio, né? Que mora junto, às vezes vizinho. Mas dentro do ambiente familiar, infelizmente, ainda acontece, sabe? É uma situação delicada, é difícil comprovar, mas assim, eu penso que a gente não pode se calar. Não pode o que as mães, assim, desconfiando, devem fazer, doutora? Existe hoje em dia muitas organizações, ONGs realmente, que cuidam disso, mas tem que ir numa delegacia da mulher, violência contra a mulher, nas cidades que existem isso, né, especializada, ou ir no Ministério Público. O Ministério Público está aí para isso, ele atende essas pessoas, tem que investigar isso, com certeza. E daí investigar nas duas áreas, né, porque você pode investigar isso dentro de um processo onde está uma disputa de guarda, que é onde surge essa alegação, tanto de alienação quanto de abuso, surge muito dentro da disputa de guarda de criança. Mas se realmente você tem uma certeza que tem um abuso, também isso é crime. Então vamos para a parte criminal. Vamos atrás de uma denúncia, vamos falar com quem é competente para investigar esse crime e realmente investigar. Isso até facilita para o processo de família, porque um juiz que tem uma investigação criminal sobre isso, tem duas pessoas investigando, vamos pensar. Entendi. Né? Então esse crime vai ser muito mais provado, se for efetivo, do que só uma mera discussão dentro de um processo de família que às vezes até a pessoa consegue entender que realmente é só mera alegação, né? E eu acho também, assim, importante a gente ressaltar, doutora, que não os pais, os familiares que perceberem alguma coisa, não esperar, né? Para tomar atitude. Porque daí percebeu, desconfiou, gente, já procura um especialista, já procura ajuda, porque aí pode se tornar uma coisa pior, né? Pode acontecer uma tragédia, de repente. Sim, né? E essa criança cria trauma, né, gente? Uma criança que é abusada sexualmente é traumatizante, né? E ao mesmo tempo também que uma criança que sofre alienação parental também gente. Então são duas situações delicadas. Não inventem uma alegação desse tamanho para afastar um pai ou uma mãe, mas ao mesmo tempo também não deixe de passar. Se você está desconfiando, né, vai procurar. Se você realmente está desconfiando, tá com porque mãe sente, né? Sente. Tá com aquela coisa ali. Tem que ir atrás. Agora, não inventa uma coisa dessa, é muito pesado. É pesado, com certeza, né? Com certeza. Acho que a gente tem que ter consciência disso. Na separação é difícil para um filho já, e você criar maiores problemas, né? E os profissionais dessa área, assim, a gente fala em más profissionais, mas às vezes os profissionais também caem nas mentiras. Porque as pessoas contam. Doutora, teve muito cliente, agora eu vou entrar na sua vida pessoal aqui um pouquinho, se me permite. Teve muito cliente que depois você descobriu que estava mentindo para você? Olha, tem cliente que você descobre só na audiência. Viu? A hora que a testemunha começa a falar da outra parte, você começa a pensar, meu Deus, socorro. Ele mentiu pra mim. Que então existe isso, existe. Então tem que ser uma consciência mesmo das pessoas pensando nos seus filhos, sabe? Pensando no bem maior que é a criança, né? É sério isso, né? Verdade. E a alienação, a pessoa acredita tanto que ela não está fazendo, às vezes, que ela se convence que ela não está fazendo.
Aqui em Londrina, a gente tem um programa muito bacana da segunda vara de família, daqui da doutora Fabiana, que hoje em dia até todas as varas utilizam desse programa, é um programa do CNJ, que chama Oficina de Paz. Esse programa é gratuito? É via processo, os juízes que encaminham naqueles processos onde eles veem que a alienação está ocorrendo. Legal. E eles encaminham, porque dentro de uma das punições da alienação também tem o encaminhamento psicológico. E lá, às vezes, pessoas que começam a entender que elas estão praticando. Até então, praticavam até inconscientemente. Entendi. E daí elas conseguem visualizar que estão praticando e as condutas mudam. Ah, que bom que a gente tem todas essas ferramentas aí. Tem sim. Esse programa aí para ajudar também, né? É isso aí. Obrigada, viu, doutora Elisângela? Obrigada mesmo. Aqui. A gente muito adora bom. quando você vem. Que bom. Obrigada. Obrigada.